Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está com frio aí? Glória a Deus. Palavra do Senhor no Evangelho sobre Jesus, que foi escrito por João, capítulo 11, 25, diz assim. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Queria te convidar a ficar em pé. Para o nosso Deus não há impossível. Aleluia. Diante das circunstâncias improváveis, Jesus vira para os familiares de Lázaro, em especial Marta e Maria, e diz para elas, quando elas já não acreditavam no milagre: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muitas vezes o homem coloca um ponto final e Deus transforma isso em apenas um obstáculo a ser superado na nossa vida. Os médicos podem trazer diagnósticos desfavoráveis, a economia pode apontar para um futuro de sequidão, de miséria, mas a grande realidade é que os nossos passos são guiados por aquele que é dono dos céus e da terra, do qual não há impossível, não há situação difícil demais para o nosso Deus. Em tempo de seca, de escassez, Isaac semeia numa terra deserta, seca. Certamente as pessoas olhavam para Isaac plantando naquela sequidão do deserto, naquela terra árida, e ria, zombava. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele e que naquele tempo de seca ele colheu 100 por 1. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é suficiente e ela nos garante a vitória. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, porque acreditamos em um Deus que continua fazendo milagres em nosso meio, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa noite tão especial que Tu tem nos dado, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos nesse culto de oração para juntos clamarmos a Ti, para juntos Te entregarmos a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, em nome de Jesus, entronizado seja o Teu nome em nosso meio, que o Teu Espírito tenha liberdade para se manifestar, tocando em nossos corações, trazendo renovo, fortalecimento, cura, transformação de realidades. E ainda que alguém esteja entrando por essas portas achando que não tem mais jeito, que a morte está batendo a porta, a Tua
tua palavra diz que aquele que crente, ainda que seja morto, ressuscitará. E é nisso que nós cremos, Pai. Depositamos a nossa confiança em Ti e Te pedimos, tenha misericórdia de nós. E apesar de nós, manifesta, Senhor, a Tua presença em nosso meio, através dos louvores, da adoração, da Tua palavra. Oh Pai, muito obrigado, porque já sentimos um ambiente onde Tu tens liberdade para agir em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, antes de passar para o ministério de adoração, eu quero só trazer uma ênfase para um anúncio especial. Amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos reunidos aqui na igreja, apresentando o projeto Perspectivas. É um projeto muito especial que fala sobre o coração de Deus e como nós devemos nos envolver com aquilo que está no coração de Deus. Então eu quero te convocar a estar presente amanhã às 19 horas aqui para participar desse tempo tão especial aqui conosco. Eu já fiz a minha inscrição para o curso, um dos primeiros a fazer, e nós temos um benefício especial para quem for da nossa igreja aqui, Jeruel, em Cabo Frio, e for fazer esse curso. Nós conseguimos aí um benefício que certamente irá te abençoar. Já fiz a minha inscrição e quero te incentivar a se inscrever. Eu tenho certeza que Deus irá ministrar poderosamente em nossas vidas nesse tempo. Amém? Que Deus abençoe. Ministério de adoração. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, igreja. Louvado é o teu nome, Jesus. Nós cremos, Senhor, que é real a tua presença neste lugar, Senhor. E como já foi dito, Pai, não há impossíveis para ti, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu nome, Jesus, que está acima de todo nome, que está acima de toda doença, que está acima de todo problema, Senhor. E nós cremos que é real a tua presença aqui. A cura neste lugar, igreja. A libertação neste lugar, igreja. Porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declare isso, igreja. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Creia nisso. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, em nome de Jesus. Os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus está aqui. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim,
águas do rio da vida nessa noite. Seja restaurado, seja renovado pelas águas do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Como já foi declarado, não há impossíveis para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. E não há nada que faça Ele se esquecer de você. E não há nada que faça Ele desistir da sua vida. Nem o seu pecado, nem o seu pior dia faz com que o seu Deus desista da sua vida. Então nessa noite, que a sua fé seja renovada nesse Deus do impossível, que se importa com você, que te vê e não te deixa do mesmo jeito. Ele te transforma nessa noite. O Deus do impossível está aqui. Clame por Ele, clame pela misericórdia do Senhor. Oh Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Parece que o mar vai se abrir. Declare: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, nós confiamos em Ti, Senhor. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível não desistiu. Ele não desiste, Ele não se cansa, Ele não desiste, Ele não se cansa. Prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mais sua confiança. O Deus impossível, igreja, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Igreja, sua defesa no Senhor prevalecer. Deus impossível
Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Vamos orar para que Deus venha abençoar a sua palavra, para que nossos corações estejam prontos para ouvir a voz do Senhor. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Pai. Por mais um dia onde suas misericórdias se renovaram, Deus, nesta manhã, ó Deus, pela proteção, pelos livramentos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, ó Pai, aquelas que nós nem percebemos, ó Deus, graças te damos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos, ó Deus, na tua casa, ó Deus, reunidos como corpo teu, ó Deus, igreja tua, ó Pai, para te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque temos esse privilégio, ó Deus, de falar da tua palavra e de ouvi-la, Deus. Onde em muitos lugares, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra não tem espaço, ó Deus, muitas pessoas não têm acesso, ó Pai. Por isso te damos graças, ó Deus, e nos colocamos, ó Deus, em tuas mãos, nos disponibilizamos, ó Deus, nos entregamos, ó Pai, para que, através de nós, como instrumentos, a tua palavra possa chegar àqueles que não têm acesso. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Fala aos nossos corações, Senhor. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar o tema, por favor. Nosso texto base vai ser em Mateus 5, 13 ao 16. É um texto muito conhecido da igreja, é um texto muito conhecido dos irmãos. E o tema é um cristão relevante. Relevância essa expressão é uma expressão que eu conheço há algum tempo, e que quando eu tive contato, né, através de uma pregação que eu assisti, na verdade, de uma pregação que eu assisti, mas de um pastor que ele tem como lema essa palavra, na verdade é a igreja relevante, e mexeu muito comigo. Desde então Deus sempre fala comigo através dessa palavra, e hoje Deus já tinha incomodado, né? Já tinha mexido comigo para que no momento certo essa palavra viesse a revelação, viesse ao nosso conhecimento. Então vamos ler o texto? Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pesado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Rei. O contexto dessa palavra, desse texto, é o Sermão do Monte, né? Jesus Cristo, ele sobe ao monte e é acompanhado ali por uma multidão, pelos seus discípulos, e ali ele começa a trazer alguns ensinamentos. Esse texto ele vem logo após as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, a gente sabe que Cristo vinha falando: bem-aventurados são os pobres, são os que choram, são os misericordiosos, né? E esse verbo é muito importante, é o verbo ser. Ele diz que bem-aventurados, trazendo para a nossa linguagem de hoje, é felizes, né? Uma tradução mais atual: felizes são os que choram, porque serão consolados. Então ele vem dizendo que nós somos. Jesus Cristo, ele vem trazendo ali o ensinamento bem no início do seu ministério, com uma preocupação de forjar nos seus discípulos aquilo que eles são, aquilo que eles viriam a ser, né? Aquilo que Jesus queria transformar, no que Jesus queria transformá-los.
Então Jesus vem dizendo que eles são felizes, são os que choram, felizes são os misericordiosos, felizes. E Jesus vem usando esse verbo ser, para poder criar uma identidade. Ele queria transformar homens, né, em discípulos, homens comuns em discípulos. Então Jesus, logo na sequência das bem-aventuranças, ele vem trazendo para nós esse texto. Ele usa elementos comuns, elementos do cotidiano da época, que era o sal, que era uma preciosidade da época, né? A gente sabe que o sal tinha um valor muito grande por conta não existia refrigeração ainda para a conservação dos alimentos, da carne principalmente. Ele usou a luz e ele usou uma cidade sobre o monte, construída sobre o monte. Então, logo na sequência, Jesus ele fala quem nós somos e ele fala o que nós deveríamos ser a partir do que nós somos, certo? Se nós somos uma coisa, nós devemos ser a partir disso outra coisa. Então ele vem falando que nós devemos ser a partir disso sal, luz e uma cidade construída sobre o monte. Então, numa sociedade que a gente vive hoje, né, num contexto de hoje, no nosso dia a dia, a gente percebe, né, pelo menos eu percebo, já vivi isso e percebo isso muitas vezes, em muitos ambientes, uma irrelevância. Eu falei ali o cristão relevante, mas o contrário do relevante é o irrelevante. E a gente consegue enxergar hoje, tanto nas nossas vidas quanto nos nossos ambientes, nos nossos círculos de amizade, de convívio, a gente consegue perceber certa irrelevância de certas pessoas, talvez nossa, talvez de outros, uma irrelevância do cristão no seu ambiente. Porque a sociedade hoje ela faz de tudo, a gente sabe que a sociedade faz de tudo hoje para apagar o cristão, para o cristianismo ele ser algo irrelevante, né? A ciência faz de tudo para isso. A ciência tem a teoria do Big Bang, tem várias teorias que contradizem, né, a criação, né? Várias teorias que de certa forma contradizem os milagres bíblicos, tentam explicar através da ciência, através da física, da química, milagres bíblicos, né? Não que Deus não utilize, né? Não possa utilizar a química, a física, porque Ele criou. Ele pode utilizar a química, a física, a biologia. Se Ele criou, Ele utiliza para realizar milagres. Mas eles tentam explicar de forma natural aquilo que é sobrenatural. Então, a sociedade hoje tenta criar uma irrelevância para o cristão e para o cristianismo, fazer com que nós sejamos apagados da sociedade. E Jesus, ele, logo no início do seu ministério, ele tem essa preocupação de criar uma identidade nos seus discípulos, naqueles que estavam ali acompanhando. Hoje, no seu círculo de amizade, né, a sua presença, ela incomoda ou ela é percebida como cristão? Essa é uma reflexão que eu faço para mim, eu tenho feito no meu dia a dia. Eu tenho aproveitado as oportunidades que eu tenho como cristão nos meus ambientes, nos meus círculos de amizade, na minha família, no meu trabalho. Então essa é uma reflexão que nós vamos fazer. No versículo 13, pedi para a Xana colocar para a gente. No versículo 13, ele vem falando sobre o sal. Perder o sabor significa justamente isso, você ser relevante. O próprio versículo ele explica isso. Ele fala que se o sal ele perder o sabor, ele se torna algo inútil. O sal ele só cumpre a sua função se ele estiver fora do saleiro e se ele estiver temperando alguma coisa. Se ele não estiver nessas circunstâncias, ele perde totalmente a sua função. Ele se torna algo inútil. E quando ele se torna algo inútil, ele é pisado. Ele é rejeitado. E nós vemos isso acontecer dia após dia. Nós vemos isso acontecer. Quantas vezes nós como cristãos, né,
a igreja do Senhor, fora do seu tempo, né, nos nossos círculos de convívio, quantas vezes nós vemos, ou na nossa vida, ou na vida de outra pessoa, alguém sendo pisado, alguém sendo maltratado. Por quê? Porque não se posicionou como deveria, porque não assumiu a responsabilidade que deveria. Alguém, já aconteceu com vocês? Vocês chegar, convivendo naquele ambiente ali, ou num trabalho novo, um ambiente novo, há tantos meses, ou tantos dias, ou há anos, e depois a pessoa, você é cristão? Eu não sabia que você era cristão, não. E aí você fica assim, caramba, pô, eu estou aqui tanto tempo e ninguém sabe que eu sou cristão. Ninguém sabe. Ou seja, por isso, nós, a partir dessas circunstâncias, dessas perdas de oportunidades, nós nos tornamos irrelevantes. Nós perdemos as oportunidades de demonstrar o amor de Cristo, a graça, a salvação, a alegria de viver o Evangelho. Nós vivemos de oportunidades. A nossa vida é uma oportunidade diária. De que adianta você fazer uma comida, né? Os donos de casa aí, ou o pessoal aí que tem habilidade na cozinha, os homens aí que tem habilidade, o pastor faz um cupim na marca que eu já ouvi falar que o pastor sabe fazer, né? O pastor Armando que faz um churrasco lá do futebol dos homens, o pastor Zacarias faz lá aquele peixinho. Imagina se não colocar o sal no churrasco, imagina se não colocar o sal lá no cupim, no peixe. E aí, não precisa nem fazer, né? É melhor nem fazer. Por quê? O sal, ele é essencial. O sal, naquela época, né? Quando não tinha ainda refrigeração, ele servia para quê? Para conservar. Para conservar a carne. Para conservar o alimento. Nós, como sal da terra, nós precisamos conservar os princípios bíblicos. Precisamos conservar os bons costumes cristãos. Precisamos conservar a carne, a nossa carne, o nosso corpo. Precisamos conservar aquilo. Para quê? Para que nós não possamos ser destruídos. Nós nos preocupamos muito, né, em certas circunstâncias, em certas coisas, damos atenção a muitas coisas, mas nós precisamos ser sal. Para quê? Para que os outros não se percam. Para quê? Para que nós alcancemos os perdidos. O mundo, né? Vamos fazer uma analogia aqui, o mundo é a carne. Nós somos o sal. Se a gente não conseguir temperar, se a gente não conseguir conservar e mudar o estado daquela carne, ela vai apodrecer e vai morrer. Se a gente está num ambiente onde a gente não consegue temperar aquele ambiente, onde a gente não consegue modificar aquele ambiente com os nossos costumes, com os nossos princípios bíblicos, aquelas pessoas, né, no nosso ambiente, elas se perderão, elas apodrecerão, aquelas carnes morrerão e não serão temperadas pelo sal. Precisamos conservar os bons costumes, os princípios bíblicos no nosso ambiente de trabalho. No versículo 14, ele fala da luz do mundo. E logo em seguida, ele vai falar sobre uma cidade construída no alto do monte, sobre o monte. E eu fiquei pensando sobre essa mensagem, sobre essa passagem, né? A relação entre a luz e a cidade está construída em cima do monte. E eu percebi que uma cidade construída em cima do monte e iluminada, ela é vista, ela é percebida a longas distâncias. E naquele contexto não existia a energia elétrica. Para que houvesse iluminação noturna, para que houvesse iluminação, para que houvesse luz nas trevas, ou seja, luz de noite, para que houvesse claridade à noite, precisaria acender o quê? Uma lamparina, um fogo, uma candeia, né? São vários nomes, né? Cada interpretação, cada Bíblia tem uma linguagem diferente, né? Uma candeia, uma lamparina. E essa lamparina não podia ficar embaixo da mesa. Ela tinha que ficar bem posicionada. Ela tinha que ser escolhida, ela tinha que ser posicionada no local onde ela
iluminasse todo o local, todo o ambiente, e não só o ambiente. Ela iluminava também para quem olhasse lá de longe. Eu vou pedir para a Xana colocar. Xana, coloca para mim, por favor, a imagem lá do... essa primeira aí. Eu perguntei para o pastor acertou. Quem é que sabe qual cidade é essa daí no fundo? Quem chuta aí? Que cidade é essa? Tem um ponto ali que, se alguém perceber, vai matar. Se alguém perceber um ponto ali na imagem, vai matar. Ninguém sabe? Cidade de Davi. Hã? Cidade de Davi. Isso aí, o pastor tinha falado São José do Rio Preto. Ah, eu falei, acertou, pastor. Não vou falar que o pastor errou, né? Acertou. Jerusalém. E aí eu fui pesquisar, né? Fui procurar saber, e eu descobri que Jerusalém ela é construída numa cordilheira, numa cadeia de montanhas. Ela é construída a mais de 700 metros de altura. Ela fica no alto. Jesus não escolheu esse exemplo à toa. Jesus escolheu esse exemplo porque era o exemplo que eles viviam, era o contexto deles, era algo visível. Eles precisavam perceber, eles precisavam entender aquilo que Jesus queria falar. Através de parábolas, Jesus usava isso para poder melhorar a percepção, o entendimento dos seus discípulos. Essa cidade é Jerusalém. E olha como ela é vista de longe. Olha como as luzes fazem com que a cidade seja perceptível. Imagine essas, provavelmente essa daí, né? Ela está iluminada pela eletricidade, né? Mas antigamente não existia eletricidade. E era assim que ela era percebida, quando as pessoas acendiam as suas lamparinas, as suas candeias e colocavam nas suas janelas, dentro das suas casas. Era mais ou menos dessa forma que ela era enxergada. Então, imagine aí Jerusalém a 700 metros de altura, se eu não me engano 760 metros de altura, construída lá em cima do monte, e ela de longe ela era vista. Todo mundo de longe apontava e via, ali é Jerusalém. Todo mundo sabia que cidade era aquela. Por quê? Porque, isso de noite, né? Por quê? Porque as lamparinas estavam acesas. Existia luz naquela cidade. Existia luz nas trevas. Existia luz da noite. As pessoas acendiam e colocavam lá. Aquela cidade era reconhecida. Tanto de dia quanto de noite. Nós, cristãos, nós somos reconhecidos tanto de dia quanto de noite, independente de onde você é uma cidade construída em cima de um monte. Aleluia. Você está exposto, eu estou exposto, a igreja de Cristo está exposta. Se você não se posicionar positivamente, você vai ser posicionado negativamente, porque você está exposto. Vão falar bem de você, se não falarem bem, vão falar mal. Alguma coisa vai falar. Todo mundo aqui sabe, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, alguém vai levantar o dedo e vai apontar o dedo para você porque você é cristão. Se você errar, eles vão dizer, você não podia ter errado porque você é cristão. Você ainda vai para a igreja de domingo a domingo. Tem aquelas frases que a gente conhece bem, né? Santinho, não sei o quê. Por quê? Porque nós somos cidades construídas no cume de um monte. Nós temos visibilidade, querendo ou não, nós somos enxergados. E se nós somos enxergados, que seja para o lado positivo, que seja para o bem, que seja para abençoar, que seja para profetizar, que seja para realizar milagres, que seja para abençoar a vida de alguém. Posicione-se, porque se você não se posicionar como um cristão para o bem, pessoas vão te acusar. O diabo vai usar a sua exposição para poder criticar o cristianismo, para poder, de alguma forma, atacar a igreja. Não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para o inimigo. A igreja está em evidência. Você está em cima você está construído em cima de um monte. Isso significa evidência. Quando Cristo trouxe essa expressão, né? Ele também quis expor uma outra realidade, a realidade do cristianismo egoísta e do cristianismo comodista. Por quê? Porque muitos querem o quê? Eu sou cristão, o evangelho me alcançou, as boas novas me alcançaram, a salvação me alcançou, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo me alcançou,
eu estou salvo. Eu vou ficar lá na minha casa, vou no culto domingo, casa, culto. E eu não vou influenciar a vida de ninguém, eu não vou transformar a vida de ninguém, eu não vou me expor. Eu vou pegar isso que me alcançou e eu vou ficar para mim. Eu vou ser egoísta, eu não vou querer compartilhar, eu não vou querer abençoar a vida de alguém, eu vou me acomodar. Cristo não quis isso para os seus discípulos. Ele falou: vocês são sal, vocês são luz, vocês são uma cidade construída no cume de um monte. Ele quis falar: não adianta se esconder, não adianta se acomodar, não adianta ser egoísta. Você vai ser cobrado, você tem que temperar, você tem que iluminar, você vai me representar lá no cume do monte, lá no alto do monte. Sobre o monte você vai ser visto. E quando nós somos vistos, nós devemos fazer o quê? Refletir a imagem de Cristo. Aleluia. No versículo 16, da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai, que está nos céus. Foi o que eu acabei de falar. Quando somos expostos ao mundo, como quando nós saímos da igreja, saímos da nossa casa, nós devemos brilhar à luz de Cristo. Em Tiago 2,18, fala assim: mostre-me a sua fé sem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que isso quer dizer? Que a fé, ela não é vazia, ela não pode ser uma fé vazia. Ela precisa ser uma fé relevante. Ela precisa ser uma fé que transforma, uma fé que causa mudança. Quando Jesus fala para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem, Ele está dizendo que nós, os seus discípulos, devemos dar bons testemunhos. Ele está dizendo que nós temos essa responsabilidade. Não é uma opção, não é opcional. Não é, eu quero. Não, é uma obrigação. Nós temos a obrigação de representar Cristo, de brilhar a luz de Cristo, de dar bom testemunho. Isso é prática de vida. Não é uma fé vazia, é uma fé relevante, é uma fé que muda outras vidas, que muda outros ambientes. Ser sal, ser luz, ser uma lamparina, ser uma cidade sobre o monte não é uma simbologia, é a prática de discipulado, é uma prática dos discípulos, relevância. Vou fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Você já falou para alguém ou alguém já falou para você que a sua presença é importante em algum lugar? Que a sua presença é importante? Você já falou para alguém ou alguém já falou para você? Se você já falou para alguém, aquela pessoa era relevante. Se alguém já falou para você, você era relevante para aquela pessoa, você era importante para ela. E isso precisa ser valorizado, porque da mesma forma como quando falam isso para a gente ou quando a gente fala, é muito ruim quando você sai de um ambiente, sai de um trabalho, ou sai de algum lugar e você não é lembrado. Ou a pessoa que trabalhou com você sai, quando você vê, aquela pessoa foi embora. Pô, já tem 3 meses que ela foi demitida. Aí, caramba, a pessoa não fez diferença na sua vida, não fez diferença no ambiente. Não, ela entrou, saiu e você não viu. Já tem tanto tempo que ela foi demitida, que ela foi embora. Ou um amigo que você não vê há tanto tempo, que você não sente falta, você não mandou uma mensagem, alguma coisa do tipo. E aí você vê, caramba, eu não sou importante para ela, não sou relevante para essa pessoa. Da mesma forma, Deus nos enxerga. Deus vê você como uma pessoa relevante. Deus me enxerga, Deus te enxerga como uma pessoa relevante. Ele quer te usar na sua obra. Para isso nós precisamos estar disponíveis. Ser um cristão relevante é ser alguém que a sua ausência faça diferença. Eu tenho certeza que quando você se disponibilizar, quando eu me disponibilizar para trabalhar na obra do Senhor, Deus vai te usar, Deus vai me usar, Deus vai usar o pastor. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se posicionar, Deus vai fazer assim, ó, vem cá, meu filho, eu tenho uma obra para você aqui. Vós sois, nós somos
Jesus começa falando, vós sois a luz do mundo, nós somos. Isso quer dizer identidade, porque o sal salga, a luz ilumina e a cidade ela é vista. Nós fomos chamados por um propósito, nós somos instrumentos, nós temos uma responsabilidade. Cada um aqui tem uma característica, cada um aqui tem uma habilidade, cada um aqui tem um dom. Deus não escolheu pessoas diferentes, de ambientes diferentes, para que todos sejamos iguais. Cada um aqui tem uma habilidade, cada um aqui tem um chamado. O pastor trouxe uma série de estudos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre dons espirituais, dons ministeriais. Cada um tem um dom. Deus nos escolheu para que nós sejamos crentes de banco. Deus não nos escolheu para que nós sejamos cristãos egoístas, comodistas. Todos nós temos um propósito. Precisamos buscar em Deus os melhores dons. Precisamos buscar em Deus um aperfeiçoamento do fruto do Espírito, para que a gente consiga desempenhar melhor a nossa função, para que a gente consiga ter uma clareza de propósito. É muito difícil, para mim é muito difícil às vezes, confesso aos irmãos, ter certa clareza, enxergar com certa clareza o propósito. E eu busco muito isso em Deus, porque é importantíssimo que você tenha clareza de propósito, daquilo que Deus quer para a sua vida, não daquilo que a gente busca, não daquilo que a gente quer, mas daquilo que Deus quer para a nossa vida. Glória a Deus. Como está a sua vida hoje? Como está a minha vida hoje? Como nós estamos? Você se sente um cristão relevante? Ou você se sente um cristão hoje irrelevante? Como você se enxerga hoje? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer diariamente. Como eu me enxergo? O que eu estou fazendo? Como eu estou me disponibilizando? Como eu estou distribuindo a minha energia, meu tempo? Será que eu estou desperdiçando? Será que eu não estou desperdiçando? Será que eu estou sendo relevante ou irrelevante para o Senhor? Para a obra do Senhor? Faça essa reflexão. Olhe para dentro de si. Busque aonde você pode melhorar, aonde você pode direcionar melhor a sua energia, o seu dom, como você pode contribuir. Nós somos agentes de transformação, agentes de mudança. Ser relevante é isso. Isso é ser um cristão relevante genuinamente. É você transformar os seus ambientes, é você causar uma mudança de vida nas pessoas que estão ao nosso redor, ao seu redor. No início do culto o pastor falou sobre milagres, sobre o Deus do impossível. Nós cantamos aqui Deus do impossível, né? Nós profetizamos milagres, bênçãos, cura na nossa vida, na vida do próximo, na vida de um familiar. Quando a gente canta Deus do impossível, a gente lembra de alguém da nossa família, a gente lembra de um amigo, a gente lembra de um parente, a gente lembra de uma pessoa no nosso trabalho, a gente pensa talvez na nossa própria vida, um impossível que Deus precisa fazer. Mas para que Deus, assim como no Antigo Testamento com os profetas, assim como no Novo Testamento com Jesus, com os discípulos, Deus usa pessoas para que impossíveis aconteçam. Aleluia. Deus quer que nós nos posicionemos a fim de que Ele possa nos usar para que impossíveis e milagres aconteçam. Glória a Deus. A expansão do reino depende disso, depende da nossa disponibilidade, depende do nosso empreendimento, depende daquilo que a gente está disposto a fazer pela obra do Senhor. Que possamos ser verdadeiramente cristãos relevantes, possamos pensar na obra do Senhor, possamos pensar naquilo que podemos dar mais para a obra do Senhor, naquilo que podemos fazer mais, no que podemos acrescentar, tanto na obra quanto na vida daqueles que nos cercam. Deus abençoe a igreja, que essa palavra tenha espaço no seu coração, que nós possamos, a partir de hoje, sermos cristãos melhores, servos melhores, que possamos ter relevância aonde quer que nós venhamos a estar. Deixa-me aqui. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o Senhor conta com você, para que você seja relevante onde você estiver. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, fazer o nosso momento de clamor. Eu queria convidar toda a igreja para se colocar de pé. Eu quero convidar você que precisa de um milagre, você que precisa de uma resposta, você que precisa de uma direção no Senhor, seja na tua vida, seja na tua família, seja em prol de alguém que você tem orado. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Os pastores vão estar orando sobre a tua vida, os intercessores vão estar buscando ao Senhor. Nós temos declarado nessa noite que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, amém? O Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode, amém? Aquele coração que nós não podemos transformar, o Senhor, Ele tem poder para tocar e para transformar. E esse Deus está aqui nessa noite. Então eu quero convidar você, venha buscar do Senhor agora o teu milagre. Coloque diante dele a tua necessidade. E eu quero pedir toda a igreja que está no banco, que levante as suas mãos para cá. Nós vamos juntos, como igreja do Senhor, clamar pela vida dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te clamar nessa hora, Deus, por cada vida, Senhor, que se encontra aqui. Cada um dos teus filhos, ó Pai, que vieram aqui à frente, que precisam de um milagre, que precisam de uma resposta, que precisam de uma intervenção do Senhor. Eles estão aqui porque eles creem em Ti, eles creem no Teu poder, eles creem que para Ti não há nada impossível. E eu quero declarar nessa noite, Pai, que impossíveis se tornem possíveis. Ó Deus, que milagres sejam liberados nessa noite sobre a vida dos Teus filhos. Aqueles que precisam, Pai, de uma cura física, eu declaro agora pelo poder do nome de Jesus, que o poder do Jeová Rafa, Deus que cura, seja manifesto agora na vida dos Teus filhos. Ó Deus, nós queremos declarar que a última palavra não vem dos médicos, a última palavra não vem do diagnóstico, a última palavra vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, e nós declaramos agora a cura do Senhor, a cura física, a cura da alma, a cura do espírito, relacionamentos transformados, corações transformados. Oh Deus, toma agora a família dos Teus filhos nas Tuas mãos, que haja salvação, que haja, Senhor, milagre, Senhor, na família, no lar dos Teus filhos agora, pelo poder do Teu nome, que portas sejam abertas. Oh Deus, glorifica o Teu nome neste lugar e opera o milagre que os Teus filhos necessitam. Manifesta o Teu poder para que todos saibam que o Senhor é Deus, para que todos saibam que o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós declaramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sua destra me sustenta e vai prevalecer. Deus impossível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e vai prevalecer. Chegou aquela hora, né, onde nós chegamos para vocês, né, para todos nós, né, para pedirmos, Senhor, a oferta alçada para Deus, para a igreja, para a obra dele, porque nós dependemos da obra dele, né, porque sem a oferta dos membros da igreja, nós não podemos pagar energia, pagar água, pagar aluguel,
ter as coisas, né? O papel higiênico lá no banheiro, as toalhinhas, tudinho, né? Direitinho, né? O produto de limpeza. Então, é mesmo para os membros da igreja. Os visitantes não se constranjam, tá? Que é dirigido aos membros da igreja, tá? Aí eu vou deixar para vocês aqui um texto que eu tirei, copiei aqui, né? Aqui são 3 versículos. Xana não colocou ainda, né? Aí eu falei para vocês depois falar com vocês sobre isso. Isso foi Moisés, né, falando ao povo, né? Não, quando foi pedir oferta para construir o tabernáculo. Então ele falou ao povo: fala aos filhos de Israel. Deus falando para Moisés, para ele falar aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Ou seja, a oferta ela é voluntária, ela não é obrigatória. Assim como a gente, quando fala dos dízimos, tá? A gente faz o quê? Nós devolvemos a Deus porque Ele nos dá a oportunidade, Ele nos deu um emprego. Porque quando estão desempregados, não conseguem um emprego. Quando consegue, tem que agradecer, porque tudo que temos, tudo que somos, é Deus quem nos dá. Aí está lá em Malaquias 3, 10 e 11. Lá em Malaquias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor. Ou seja, a oferta, os dízimos, é para a gente dar de coração, com alegria. Não é para dar por obrigação, dizer eu tenho que dar. Você vai mover o teu coração, você vai servir na obra de Deus. E isso Deus fala para a gente, e fazer prova dele, fazer prova, tá? Então, não é dar para que vou dar porque eu tenho interesse. Você vai ofertar na casa do Senhor, tá? Então, que seja com alegria, voluntário e com alegria, tá? O que propôs ao seu coração. Aí já está todo mundo da igreja, já conhece os envelopes, né? Os envelopes de oferta, envelope dos dízimos, tá? Não tem visitante, então também não precisa do cartãozinho para você se identificar, tá bom? Então, por favor, de pé, vamos orar para agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai amado, por nós estarmos aqui, Senhor, podendo, Pai amado, estar, Senhor, ofertando na Tua casa, Pai, dizimando na Tua casa, Pai, e vendo, Pai amado, progredir, Senhor, a Tua obra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um dos ofertantes, dizimistas, Pai, guarda a vida deles, Pai, Senhor. Também, Senhor, em nome de Jesus, uma bênção especial, Pai, para aqueles, Pai, que não têm para ofertar ou dizimar, Pai. Abençoa a vida deles para que eles venham, Pai amado, estar, Senhor, arrumando um emprego, Pai, para poder dizimar e ofertar na Tua casa, Senhor. Abençoa a vida deles, eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só queria lembrar os irmãos, reafirmar, amanhã, sexta-feira,
haverá a apresentação aqui do projeto, né, desse curso, do projeto Perspectivas. Você que deseja conhecer, entender mais o que é, né, como funciona, você pode vir aqui, né, o Lauro, a equipe vai estar aqui todo para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Então amanhã às 19 horas. Domingo pela manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, estamos continuando aí o nosso tema Vida no Espírito. Tem sido uma bênção. Vida no Espírito e fruto do Espírito. Estamos por enquanto nos frutos, né? Daqui a pouco a gente entra no alvo da carne, misericórdia, né? E tem sido bênção aquilo que Deus tem ministrado conosco. Então não falte, venha, traga a sua família. Domingo às 9 horas da manhã. E à noite, nosso culto de missões. Então, nós estaremos aqui no nosso segundo domingo do mês. Teremos uma palavra profética do Senhor sobre o nosso coração. Vai ser uma noite poderosa. Convide alguém que precisa conhecer Jesus. Foi pregado aqui um pouco sobre isso nessa noite, né? O Senhor nos chama para fazer a diferença na vida de alguém. Então venha, traga, convide um amigo, convide uma irmã, um vizinho, um parente e vamos junto cultuar ao Senhor. E para as mulheres, sexta-feira, dia 17, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa reunião de mulheres aqui. Uma noite poderosa, de muita comunhão, conversa, palavra de Deus, oração, e vai ser bênção. Então vem e traga uma amiga também. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar sobre a nossa vida. Eu quero abençoar você, sua casa, sua noite, seu restante de semana. Você está saindo daqui com a tua vitória? Você crê nisso? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada pela Tua palavra que nos ensina, ó Deus, que nos direciona, que nos reposiciona. Muito obrigada que possamos verdadeiramente, Pai, ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer a diferença por onde nós andarmos, na nossa casa, na nossa família, na escola, ó Deus, na fila do banco, que sejamos agentes do Senhor, ó Deus, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que possam levar a Tua palavra e refletir quem o Senhor é. Eu declaro, Pai, uma bênção especial sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada lar, cada família aqui representada. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja livrando, protegendo cada um dos Teus filhos. Nos dê, Senhor, um retorno para os nossos lares, guardados debaixo da Tua potente mão. E um restante de semana cheio da Tua graça. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue enchendo o nosso coração da Tua presença. Que o Senhor nos dê, ó Deus, ainda essa semana, oportunidades para falar de Ti, para falar do Teu amor, em nome de Jesus. E que domingo nós possamos estar aqui juntos, reunidos como família, como igreja, para junto cultuar, ó Deus, a Ti, porque Tu és o Deus da nossa vida. Nós oramos nessa noite, Pai. Eu quero abençoar o Teu povo. Despede os Teus filhos, ó Pai, na Tua santa e gloriosa paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa e tudo que leva o Teu nome, desde agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.